Graça e paz, meus irmãos e irmãs que estão aqui neste recinto e aqueles que nos acompanham via remota, né? E prestam seu culto a Deus nessa manhã, também se sintam contemplados com os nossos cumprimentos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, Senhor, para cultuar o teu nome, para louvar o teu nome. A nossa oração é que tu possas nos usar, para que cada palavra aqui proferida só fique no coração, Senhor, se for chancelada pelo teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que tu sejas conosco, que tu abras os nossos corações, que tu aquietes os corações, que porventura estejam angustiados, Senhor, mas que tu possas contemplar cada um de nós com o teu poder, com a autoridade que vem de ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pois bem, como o pastor falou, né, que bom que ele me apresentou como uma irmã dessa igreja. Me lembrei muito de Débora, que inclusive é uma das personagens que nós vamos conversar hoje, que tinha todo aquele poder instituído, né? Era líder naquele local, mas sempre se apresentava como mãe em Israel. E hoje eu vou desafiar cada um de nós a pensar um pouco sobre isso. Para falar sobre esse tema envolvendo a mulher, né, durante essa semana nós fomos assim bombardeados, recheados com tantas intervenções em todas as áreas de conhecimento. Quero crer que todos os irmãos e irmãs aqui presentes devem ter vivenciado algum momento alusivo ao tema que envolve a mulher. E é interessante porque no nosso país a gente sabe que demograficamente há uma predominância, há uma supremacia do ponto de vista quantitativo, é bom que se diga isso, da mulher, né? Mas a participação ainda é um pouco acanhada, digamos assim, vem crescendo, mas não é sobre isso que eu quero falar, não se assustem. Nós vamos conversar um pouco, e aí eu queria falar pelo menos sobre 3 mulheres que consideram líderes, que consideram que foram líderes no seu tempo, e que nós vamos tentar conhecer um pouquinho hoje como foi a atuação dessas mulheres. E eu vou pedir aos irmãos que, na medida do possível, nos acompanhem na leitura, nas suas Bíblias, nos seus smartphones, tablets, de qualquer forma, contanto que possamos acompanhar a leitura. As 3 mulheres que eu escolhi para falar um pouco sobre elas hoje, e aí quando eu digo assim, escolhi, não significa dizer que não existam outras, né? Existem muitas mulheres na Bíblia. E aí eu estimulo a cada um de nós a sempre, de vez em quando, se preocupar em ver os personagens da Bíblia e como foi a atuação dele, né? Porque a gente, às vezes, elege algum líder secular para ser o nosso grande referencial de conduta comportamental. E, às vezes, a gente meio que se aparta um pouco do que diz a palavra de Deus. Aí eu fico a me indagar. Eu creio ou não que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus e ela deve ser o condutor, a condutora da minha existência. Se eu creio, eu tenho exatamente todas as respostas aqui. Podem ter certeza disso. Sempre repito isso. Temos as respostas para absolutamente tudo na vida aqui na palavra de Deus. E então eu escolhi 3 mulheres, como eu disse. Foi Débora, que a maioria das pessoas conhece a história dela. Acredito que as outras também. Abigail e Esther. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas 3 mulheres, que de formas diferentes, todas foram líder no seu tempo, como eu disse no início. Então, com relação a Débora, o texto que nós vamos meditar nessa manhã está lá em Juízes, capítulos 4 e 5. Quem encontrou, diga amém. Ainda tem gente procurando. Mas então, antes de falar um pouco, fazer a leitura do texto, eu gostaria de lembrar aos irmãos uma coisa, que é sempre muito importante. Em todos os momentos de adversidade que o povo de Israel passou, ele sempre era precedido de algum desvio de conduta. Eu não sei se os irmãos lembram disso. Quase todos os
momentos de adversidade que o povo de Israel passou, eles sempre eram precedidos por alguns desvios de conduta. Nessa época de Débora, depois da morte de Josué, que era o líder de então, o povo continuava infiel a Deus. E sendo sempre repreendido pelo anjo do Senhor. E sofrendo por causa de seu comportamento. Surge então naquele tempo quem? Débora. Vamos ler então o que diz o texto. Capítulo 4. Não é um capítulo grande, nós vamos ler ele. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer, vejam bem, tornaram. Porque nós somos assim. Nós sempre tornamos a fazer o que não é para fazer. Não é assim que nós somos? E nós precisamos reconhecer essa natureza nossa pecaminosa. Sabe por que eu digo isso? Porque quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, a gente também reconhece a necessidade de submissão a Deus. Enquanto eu não reconheço essa natureza, eu vou achar que eu posso fazer tudo a partir do conhecimento, ou do intelecto e coisas dessa natureza. Quando eu reconheço a minha natureza pecaminosa, aí eu preciso reconhecer que eu tenho que estar sempre buscando a Deus. Esse é um grande desafio. Mas vamos voltar ao texto. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera, ou Cisera, era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Julgava aqui do ponto de vista legal. É bom que é importante destacar isso aqui. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E aí a gente vai só dar uma pausa aqui, porque se de um lado eu tinha um homem que temia seguir se Débora não o seguisse. Por outro lado, Císera, arrogantemente, estava bem tranquilo, porque sabia que Israel era liderada por uma mulher. Depois a gente volta para essa parte. Continuando. E disse ela, versículo 9: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si. E Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte de Tabor. E Císera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, dos gentios, até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque:
levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após dos carros e após do exército, até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azó, e a casa de Eber, queneu. Vamos parar aqui. Existem alguns destaques para a gente fazer com relação a Débora. No período dos juízes, quando Israel achava-se enfraquecido espiritualmente, percebam bem, sempre há uma correlação do enfraquecimento espiritual com a vida cotidiana. Isso, para mim, é talvez uma das coisas mais relevantes que a gente precisa estar sempre atentos. Não podemos nos apartar disso na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, mas é necessário. Porque sempre que esse lado espiritual está, vamos usar uma expressão bem pequena, capengando, né, que é uma linguagem aí que as pessoas gostam de usar, sempre tem uma repercussão na nossa vida cotidiana. E eu sei que os irmãos aí devem estar lembrando inúmeras situações que vivenciaram, e eu também já vivenciei. Então, quando Israel achava-se enfraquecido espiritualmente, em desordem civil e oprimido por seus inimigos, Débora enfrentou o desafio. Seu papel de liderança desenvolveu-se provavelmente aos poucos, à medida que sua sabedoria para fazer julgamentos veio a tornar-se conhecida. Eu costumo dizer que na vida nós precisamos nos posicionar mais e nos manifestar menos. Porque às vezes essas duas coisas não andam juntas. É sempre bom e é necessário, né, estar participando de inúmeras atividades. Mas o posicionamento coerente, ele é que precisa fazer a diferença na nossa vida. E eu quero crer que hoje o desafio do cristão maior, esse é um desafio que eu imponho à minha vida pessoal, é ter coerência entre o discurso e a prática. É muito importante perseguirmos esse desafio, é muito importante. Débora foi a única mulher a manter a posição de juíza em Israel. Mas não era a única profetisa, tem outras profetisas, mas a posição de juíza, ela era a única em Israel. E é interessante, se os irmãos tiverem a curiosidade de pesquisar alguma coisa, quando a gente vê o mapa, que vê a divisão dos dois reinos de Israel, norte e sul, não era assim? Não houve essa divisão? A localização digamos assim, do tribunal de Débora, eu disse no início, né? A Bíblia relata que era debaixo de palmeiras. As palmeiras são árvores muito resistentes. Nós sabemos disso. Raízes profundas. Isso significa segurança, né? Se a gente quisesse dar uma simbologia ao ambiente. Mas o que eu considero que para mim chama mais atenção, é porque a localização dessa palmeira, para além de ser um monte, onde estrategicamente você pode ter uma visão melhor de todas as pessoas, ficava bem na fronteira entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Depois vocês em casa deem uma olhada, procurem um mapa e vejam isso. Ficavam bem próximos à fronteira, ou seja, ela podia, e isso ocorria na prática, influenciar positivamente com as suas decisões, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, porque as pessoas ouvem falar, não é assim que acontece? As pessoas ouvem falar daquilo que é feito. Seu nome significa abelha, ou dizer palavras amáveis. Há quem diga que a abelha pela doçura e pelo ferrão, né? O ferrão no sentido da firmeza,
nas decisões. Porque as decisões, elas precisam ter firmeza. Elas precisam ser legais, justas e precisam ter firmeza. Elas não podem oscilar a cada situação, a não ser que a situação permita essa oscilação. E Débora tinha essa característica muito forte nas decisões dela, por isso que se fez conhecer. Seu caráter tinha a seguinte característica. Sua visão de mundo não era moldada, prestem bem atenção, pela situação política da sua época, mas pelo seu relacionamento com Deus. Percebem a diferença? A situação política da época, cada época a gente vive uma situação política distinta, né? E aqui a gente não vai falar isso, porque eu sei que todo mundo já está aí pensando em um monte de coisa. E a gente vive. Mas, quando a gente olha para os personagens da palavra de Deus e as suas atuações e comportamentos que fizeram diferença, que precisa ser assim, que fizeram alguma diferença pontual para ensejar a identificação como líder, porque o líder não é chefe. É bom que a gente fique bem atento a essa, parece se confundir, mas não é. O líder tem características peculiares de fazer a diferença onde ele estiver, né? E a característica dela, e olhe que se a gente fosse imaginar a situação política de Israel no tempo em que Débora liderou, era bastante adversa, né? Talvez a gente tenha exemplos perto nossos, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Mas ela não se preocupava com esse aspecto da situação política, e sim com o seu relacionamento com Deus. As mulheres do mundo antigo geralmente não se tornavam líderes políticas. Débora foi justamente a líder que Israel precisava. Uma profetisa que ouvia a Deus e cria nele. Com coragem, estimulava o povo, capacitando-o a libertar-se da opressão estrangeira. Vejam, ela estimulava e orientava para capacitar o povo a sair daquela opressão, né? A se livrar daquela opressão. Mas tudo isso ela fazia partindo do princípio de que o relacionamento dela com Deus era que direcionava a sua conduta. Então, é simples, é difícil, é pesado, é constante essa busca, mas é simples. O relacionamento com Deus é o pressuposto para que todas as... Não é isso que diz a palavra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, não tem meio termo, não é algumas delas. Todas, inclusive há versões que diz todas as demais coisas. Então, demais coisas é tudo que sobra, né? O sofrimento dela maior, que a gente viu no início do texto, foi exatamente a queda do povo por causa da idolatria, dando as costas às promessas de Deus e à fé dos antepassados. Me chama muito a atenção isso, porque eu quero crer, e nós vivemos isso todos os dias das nossas vidas, continuamos, no mundo de hoje, dando as costas a Deus. Esquecendo a fé permeada nos princípios da sua palavra. Eu não tenho dúvida disso, não. Algum irmão tem? Alguma irmã tem? Eu não tenho, não. O que vamos fazer com isso, não sei. Não vim aqui hoje para sair, para deixá-los com o coração amargurado, inquieto, não. Apenas para que a gente reflita. Se eu tenho a Bíblia como meu guia, se eu acredito e creio que ela não é um livro como outro qualquer, que traz historinhas interessantes e que vão preencher meu tempo. Se eu creio que ela realmente é inspirada por Deus e ela existe para me ajudar a
conduzir a minha caminhada, eu não posso dar as costas. Não posso. Ou pelo menos não devo. Eu até posso, né? Porque eu tenho liberdade, mas eu pelo menos não devo, se eu não quiser assumir as consequências. Então, esse era o grande sofrimento de Débora, porque ela viu a queda do povo por causa da idolatria, dando as costas às promessas de Deus e à fé dos antepassados. Mas ela tinha uma grande alegria, que ela viu depois. A ação de Deus revertendo a força do inimigo em sua liderança, fortalecendo os fracos e dando paz à terra durante 40 anos. Isso é a parte final do capítulo 5, que daqui a pouco a gente vai ler. Débora era juíza e profetisa. Como eu disse no início, o seu tribunal ficava debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel. Pronto. Geograficamente, são esses 2 pontos para aqueles que tiverem interessado em procurar algum mapa que traga essa informação. Entre Ramá e Betel, no território de Efraim. Deem uma olhada quando você chegar em casa. Pegue um mapa, consulte na internet, um mapa que apresente o reino de Judá, norte e sul. Basta botar isso. O texto que a gente leu, a gente percebeu o quê? Que Raabe e Josué já eram memórias desaparecidas e o povo estava escravizado. Por quê? Eu vou dizer por quê. O povo estava escravizado, e aí vocês também vão se lembrar de coisas que já vivemos e que talvez até estejamos vivendo. Por uma coalizão de governos cananeus. Todos aqui sabem o que significa coalizão, né? De governos. São aqueles acordos convenientes para atender interesses pessoais. E não entendam essa minha linguagem como linguagem ideológica, não, porque os que me conhecem de perto sabem que não é esse o meu perfil. Mas eu estou lendo o que diz a palavra de Deus. Existia uma segregação e um exílio que perdurava 20 anos naquele tempo que Débora assumiu. E ele era decorrência de queda do povo, desobediência, coalizão de aqui especificamente cananeus, cujo principal guerreiro era Sísera, que era o líder que nós lemos no início. Ele tinha um sentimento de segurança, que eu disse também no início, é o liderado por uma mulher. Então, ele deveria estar arrogantemente seguro com esse aspecto, né? E quando as pessoas estão muito seguras e não se preocupam em buscar a Deus para orientar, buscar sabedoria no Senhor, a tendência é que estão fadados ao fracasso. Não tem outra regra. É crer ou não crer dessa forma, mas o resultado é sempre esse. Tem um livro que eu acho ele interessante. O nome desse livro é Elas. Elas. 52 mulheres que marcaram a história do povo de Deus. As autoras são Anne Spangler e Jean Sizuerda. Não sei se pronuncia exatamente assim, mas isso não é o mais importante no momento. E ela retrata aqui a história de pelo menos 52 mulheres que marcaram a história do povo de Deus. Vejam, marcaram. Pode essa marca ter sido positiva ou negativa, mas marcaram. E podem ser exemplos para seguir ou não. Porque os exemplos não são assim, ou eu sigo ou eu não sigo. O que eu tenho que ter como diferencial na minha vida cristã é que eu preciso seguir aquilo cujos princípios coincidem com os princípios da palavra de Deus. Essa é a regra. Eu identifico, coincide, está referendado pela palavra de Deus, sem ser fundamentalista, viu? Sem ser radical. Está fundamentado, está referendado, então eu vou seguir. Esse é o segredo. E essas duas autoras, sobre esse comportamento de Sísera, elas dizem um negócio bem interessante, que eu vou ver aqui para os irmãos, para poder ser fiel com a linguagem e não distorcê-la.
Elas dizem assim: Sísera deve ter se sentido arrogantemente seguro, em particular pelo fato de Israel ser então liderado por uma mulher. Mas seus cálculos militares deixaram de levar em conta uma variável importante. Essa parte ele não sabia. O poder estratégico da fé possuída por aquela mulher. Isso ele não contabilizou quando foi montar a sua estratégia de ataque. Débora era uma profetisa que julgava o povo debaixo de uma palmeira, vários quilômetros a noroeste de Jericó. Embora grande parte de Israel estivesse dividida e abatida, ela não se deixou abater pelo desânimo. Percebam que existia uma diferença pontual. Do ponto de vista bélico, eu acredito que o exército dele causava medo. Tanto é que eu não sei que os irmãos lembram, no versículo 3, quando então a gente leu exatamente o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel. Ou seja, aquele arsenal bélico que aquele exército de Sísera possuía, dava temor. E ele associava esse aspecto ao fato de Israel ser liderado por uma mulher. Vejam bem, dois equívocos da parte dele, muito graves, porque considerou que o arsenal fosse suficiente para enfrentar o povo de Deus. Esse é o detalhe. O povo de Deus guerreia de forma diferente. Não é assim? E ele não levou isso em consideração. E por que não levou? Não levou porque ele não era temente a Deus. Não levou porque ele se arvorava de muito importante por conta exatamente do que possuía. E aí teve o outro dado que ele também não levou em consideração, porque ele não saberia nem dimensionar, que ele não conhecia, apenas desconsiderava do ponto de vista do sexo ou do gênero, como queiram denominar, que era uma mulher que liderava Israel. Então está fácil, né? Mas a guerra do Senhor é diferente. E ela tinha o poder de fé muito claro na vida dela. E para além do poder da fé, o temor. Porque às vezes nós temos muita fé, e eu creio que todos nós temos muita fé. Mas às vezes nós abandonamos o temor a Deus. E aí também as coisas caminham em direções nada satisfatórias, quando assim entendemos. A vitória de Débora, vejam, o povo estava exilado, preso, oprimido por 20 anos, não é isso? A vitória de Débora garantiu quantos anos de paz? 40 anos de paz. Se a gente fosse quantificar, foi o dobro, né? Porque aí são 20 anos para esquecer aquilo e mais 20 para desfrutar da presença do Senhor. Vamos simplificar assim. Não é bem assim, né? Mas o que eu quero dizer é que quando o Senhor chega e reconhece e se faz presente, a bênção é sempre maior do que o que estava sendo vivenciado. E aqui, claramente, quantitativamente, né, se a gente quiser simplificar, foi assim que aconteceu. 40 anos de paz. Isso você encontra lá no último versículo de Juízes, do capítulo 5. E sossegou a terra 40 anos. O capítulo 5, ele traz o Cântico de Débora, que é bem conhecido. Se der tempo, a gente vai ler. E por que isso aconteceu? Qual foi a característica que a gente pode identificar em Débora que facilitou isso aí? Ela combinava, prestem bem atenção, ela combinava a autoridade de uma juíza, percebem? Com o dom profético. Todos nós sabemos que a autoridade
ela é instituída por Deus, não tem segredo. Toda pessoa que está em poder, do ponto de vista secular, e que eu falo aqui, é a minha atividade diária, é uma autoridade, não deixa de ser. Mas se eu não reconhecer que o pressuposto maior dessa autoridade foi a autoridade instituída por Deus, assim como Débora o fez, não adianta, porque seremos apenas mero aplicadores de normas. E isso não representa o papel e a intervenção de Deus aqui, através da vida de cada um de nós. Porque não nos iludamos, tem muita gente, eu já escutei muitas pessoas falarem isso, Deus não precisa da gente. Mas Ele precisa, porque Ele atua através da instrumentalidade de cada um de nós. Eu sempre acho que essa é a maneira mais cômoda que eu tenho de inverter e dizer que a soberania de Deus pode tudo. E pode. Se Ele quiser, Ele pode, mas Ele nos deu. E hoje é que nós lemos isso. Ide o quê? Fazei discípulos. Ide pregai. Ide anunciai. O Espírito Santo foi nos dado aqui na terra, quando Jesus ressuscitou, com essa idade. A diferença de Débora para a maioria dos que estão aqui presentes é apenas por não ter a autoridade de juiz. Mas os dons que Deus dispensa a cada um de nós precisam ser usados para edificar do seu reino aqui na terra. E nós, às vezes, esquecemos isso. Todos nós esquecemos. Quando esquecemos, às vezes lembramos rápido e corrigimos. Mas no dia a dia, no geral, sempre nós nos esquecemos. Vamos ao capítulo 5, que eu acredito que talvez não dê tempo, mas a gente vai ler pelo menos até o versículo 7. Capítulo 5 do livro de Juízes. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ou seja, ela estava mais uma vez chamando a atenção daqueles líderes, que porque Deus viu, precisava ser louvado. Sabe por quê? Porque a nossa vaidade, ela teima em querer aparecer antes de qualquer coisa, né? E a gente precisa entender que quem tem que crescer é Deus, a gente tem que estar sempre diminuindo. Isso é muito básico para buscar. Não conseguimos. Não conseguimos, e eu digo que não conseguimos porque a nossa natureza pecaminosa traz a vaidade, o orgulho, né? A satisfação pessoal, que é legítima. Eu não estou dizendo que não devemos nos ficar alegres com os nossos resultados, não. Mas não pode ser que toda a sabedoria, ela vem de Deus. Toda a autoridade, ela vem do Espírito Santo. Se não esquecermos disso, a nossa caminhada vai ser menos, digamos assim, menos adversa. Eu não vou dizer que vai ser um mar de rosas, mas vai ser menos adversa. E continua o texto. Ouvi, reis, dai ouvido, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor. E até Sinai, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem. E os que andavam por veredas, iam por torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. As escrituras sempre trazem
digamos assim, a biografia de Débora, e ela realmente era uma líder, juíza, profetisa, tudo isso. Mas nesse texto especificamente, ela se apresenta como mãe em Israel. Vejam só, existe uma diferença pontual nessa frase, mãe em Israel, se no lugar de em a gente colocar de. Mãe de Israel. É diferente. Ser mãe em algum lugar é agir como tal, defendendo os interesses daquele como tal. Percebem a diferença? Ela era mãe em Israel. E aí, né, pensando nesse texto, eu gostaria de destacar para as irmãs e os irmãos aqui presentes, como eu disse, apresentada sempre como profetisa, juíza, mas quando se apresentou neste versículo 7, disse que era mãe Israel. E aí, o que eu conclamo a cada um de nós é sermos mãe na nossa sociedade. Em a nossa sociedade, se a gente quiser dizer dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa característica feminina da maternidade, todo mundo sabe que faz a diferença na vida de todas as pessoas. Foi por isso que, né, confiou a mulher, algumas diretamente, outras de forma indireta, nós não vamos discutir sobre isso, mas esse sentimento de tomar conta de, né? E tomar conta de não é dizendo apenas aquilo que as pessoas querem, é dizendo aquilo que as pessoas precisam escutar. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos. A gente não pode dizer aos nossos filhos aquilo que eles querem ouvir, mas a gente tem que dizer a eles aquilo que eles precisam ouvir. E aí, Débora tinha essa característica muito forte nela. Ela, de fato, dizia o que o povo precisava ouvir. E a mesma autora, falando sobre essa característica dela, rapidamente, diz o seguinte: aquilo que Débora possuía também está ao seu alcance hoje. E aí é uma mensagem. Sua sabedoria é revelada nas Escrituras. Sua confiança em Deus é encontrada no relacionamento com Ele. Sua coragem é possível de alcançar ao colocar sua confiança em Deus e em suas promessas. Sua força interior e liderança serena, características da confiança em Deus e não em si mesma. Tudo que Débora ofereceu a Israel, também oferece a você hoje, como exemplo de mulher disposta a ser usada por Deus. Eu sou ou não disposta a ser usada por Deus? Se eu sou, eu preciso que os caminhos que Ele me apresenta, talvez, e na maioria das vezes acontece, não coincida com o que a sociedade me apresenta. Preciso ter muita clareza no meu caminhar. Preciso ter muita clareza no meu caminhar. E aqui eu digo não como cada um de nós. Precisamos ter essa clareza. Porque na hora que eu vejo a sociedade numa contracultura, eu preciso confrontar. Espera aí, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu preciso ter coragem de falar para o assunto. Eu preciso ter uma coragem que às vezes a gente vem perdendo com o passar do tempo. Não sei exatamente porquê, não sou socióloga, nem antropóloga, nem ousaria arriscar. Eu penso que a gente precisa começar a lembrar de uma palavra que está sendo esquecida, que é pecado. Confrontar o que na minha conduta secular é ou não é pecado. Essa é a palavra. Eu não posso substituir, não. E pecado está intimamente relacionado com aquilo que se aparta do que a palavra de Deus fala. Isso é um alerta para cada um de nós. E aí, vamos falar um pouquinho de Abigail. Sabe por quê? Como o pastor falou, né? No meu dia a dia, a gente atua com mulheres que sofrem violência doméstica.
E recentemente, na igreja, a gente estava falando sobre ética cristã, junto com o pastor Nelson e com o pastor Jefferson. E nós estudamos um pouco o livro de Miqueias. E nós identificamos, dentre algumas coisas relacionadas à violência, que hoje, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica, vejam bem, talvez os irmãos irão se espantar e as irmãs, são evangélicas. O que é que significa isso? Vamos pensar. Precisamos pensar o que significa isso. E aí, Abigail foi uma mulher que ela sofreu violência doméstica. A Bíblia não relata que tipo de violência, mas lendo o perfil, né, distorcido do companheiro dela, do marido dela, eu identificaria, se chegasse esse fato para mim, eu já identificaria que pelo menos uma violência psicológica ela sofria com força, como diz o Matuto, né? Qualquer mulher casada com um homem rotulado como duro e maligno nas obras, isso não é palavra minha, tá? A história de Abigail, 1 Samuel, perdão que eu não estava anotado aqui e não disse para os irmãos. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2. O marido dela, ele era duro, vejam bem, e maligno nas obras. Isso não foi uma interpretação de alguém que leu o texto, não, viu? Versículo 2. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões e era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. Por que o texto fala que ele era da casa de Caleb? Porque Caleb era conhecido na época como um homem honrado. Então ele não poderia ter tido um exemplo melhor de conduta da casa de Caleb. Mas ele não seguiu. Ele era duro e maligno nas obras. O texto foi assim, objetivo. E ela, por sua vez, era o quê? De bom entendimento e formosa. Esse bom entendimento aí, a gente pode traduzir como perseverança, como paciência, como pacificação, enfim. A gente pode alargar bastante a interpretação. Mas ele era assim. E ela convivia com ele assim. E deve ter passado por momentos de muita dia a dia da vida dela, como muitas mulheres passam nos dias de hoje. Não tem diferença, não. A diferença está apenas no quando eu vou quebrar esse silêncio. Ou o que me encorajará a quebrar esse silêncio. Ela quebrou. E é interessante, porque que eu diria assim, bem altruísta. Porque ela quebrou, mas não foi simplesmente para se livrar. Ela quebrou porque no momento que ela precisou quebrar e intervir, estava em jogo toda uma casa, toda uma nação, todo um povo ali, por conta da malignidade e da dureza do marido dela. E a gente precisa ter essa, digamos assim, não teria coragem não, a gente precisa ter essa transparência, essa tranquilidade de dizer isso e quebrar esse silêncio quando Abigail devia se sentir sufocada com o casamento. Seu pai provavelmente pensou que o fato de Nabal, vejam, é interessante, porque no início do texto fala das posses, não é isso? Das posses e o apogeu material, ele sempre é algo atrativo, que ser romântica, de dizer que não é interessante. Claro que é. Todos nós gostamos e legitimamente buscamos viver com conforto, com tranquilidade. Isso é natural. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo.
E quando as coisas estão relacionadas com o reino de Deus, menos ainda isso pode ser um fim em si. Mas o pai de Abigail pensou que ele, por ser um homem rico, era um bom partido. Não tinha ideia, que é assim que acontece, né? Da personalidade distorcida daquele homem, capaz de colocar em risco a integridade de sua filha. E quando é sobre todos os aspectos. Integridade emocional, psicológica, física. Porque, olha, de todas essas três, a psicológica é a menos palpável, mas é a mais resistente. E é a que, às vezes, mais dá adoecimento nas pessoas. Todos nós sabemos disso. E aqui na igreja temos alguns que não vão me deixar mentir nesse sentido. O significado do nome de Abigail é: meu pai está feliz. Sabia de nada ele, né? Do que estava acontecendo. O seu caráter, ela era generosa, inteligente, uma das grandes pacificadoras da Bíblia. E o texto que a gente não vai ler, os irmãos vão ler em casa, o texto de Samuel, ele diz exatamente isso. Ao redor da área onde Nabal vivia, com todas as posses deles e etc., desde que Davi se instalou por ali, ninguém molestou aquela propriedade. Ninguém molestou. E a história, assim, basicamente é essa. Davi mandou os homens dele pedir algumas coisas para aquela pessoa, né? Aquela pessoa pacífica e tranquila. E ele deve ter dito assim: quem ele pensa que é? Não sabia ele que estava falando com o homem mais poderoso da região. Ele era um homem muito rico, Nabal. Mas Davi era o homem mais poderoso da região. E a esposa dele tomou conhecimento dessa insanidade transitória ou permanente dele, que se aflorou naquele instante, e interferiu. E a história os irmãos sabem. Aqueles que nunca leram, se assim desejarem, leiam Samuel 25. E ela, então, interferiu naquele comportamento dele, que estava colocando em risco. Porque, às vezes, nós somos assim, né? Nós somos beligerantes nas nossas atitudes, mas nós sequer olhamos ao nosso redor para tentar compreender as consequências daquela conduta de Nabal naquele momento. Mas aí, quando Abigail tomou conhecimento daquilo, foi até Davi e fez um discurso que a gente lê. A partir do versículo 24, lançou-se aos seus pés: ah, Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, cura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos do meu Senhor que enviaste. Aí continua, e os irmãos podem ler em casa para a gente falar mais um pouco sobre esses destaques aqui. Ela teve um grande sofrimento, Abigail. Um mau casamento. Um sofrimento. Aí os irmãos vão imaginar, então quer dizer que se for mau casamento, eu tenho que logo sair. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Estamos falando de um fato pontual. Cada vida, cada relacionamento é individual e cada um deve ser enfrentado debaixo de Deus e com o auxílio dos homens e mulheres que puderem assim o fazer. Mas ela teve uma grande alegria, que foi ter sido usada por Deus, porque também era outra temente a Deus. Porque se não for, não dá para aguentar, não. Digo logo. Se não for temente a Deus, um relacionamento como o que ela vivenciava. Se não for temente a Deus. E aí ela tinha essa alegria porque foi usada por Deus. E é interessante porque desde que ele insultou Davi, Abigail sofria diariamente com aquele tipo dela. Mas como eu disse no início, que essa insensatez dele iria atingir outras pessoas e todos os que estavam ali ao redor, ela se encorajou e foi falar com o rei Davi. O
texto que nós lemos, uma parte no versículo 25. E Davi ficou muito satisfeito em casa. Davi ficou satisfeito porque ela proporcionou a ele não carregar essa mácula na sua vida. De ter destruído tantas pessoas, porque era o que ele ia fazer, a partir de um comportamento insensato de alguém que não pensou nas outras pessoas, que foi o caso de Nabal. E ele ficou muito grato a Abigail, porque ela poupara ele de pecar. Lembrando, inclusive, que ela teve essa coragem de lembrar Davi, olhando como rei poderoso da região. Lembrando que a vingança pertence a Deus. Ele não podia macular a sua mão, as suas mãos com isso. E para finalizar, que eu sei que o tempo já urge bastante, e aí os irmãos vão ler em casa o texto de Esté. O livro de Esté, ele tem 10 capítulos. Os pontos eu vou trazer assim rapidamente para os irmãos, para auxiliá-los, se assim for, na leitura em casa. Uns destaques que eu fiz para o livro de Esté. O nome de Esté deriva de Estar, a deusa babilônica do amor, ou do termo persa para estrela. O caráter de Esté, órfã, numa terra estranha, porque ela era judia, todos nós sabemos, né? Demonstrou grande coragem em meio a uma crise de arriscar a vida por seu povo. Preste bem atenção. Ela arriscou a vida dela pelo povo dela. Mas antes de fazer isso, o que foi que ela fez? Humilhou-se mediante jejum e depois colocou sua considerável beleza, graça e sabedoria a servir. Eu gosto de fazer um destaque nesse ponto, porque como ela era muito bonita, pode ser que a gente tenha a tendência de imaginar que ela chegou no ambiente do rei com muita sedução. Porque não é assim que as mulheres estrategistas do mal, vamos pensar assim, chegam para conseguir os... A gente pode ter uma tendência a pensar isso, né? Porque ela é muito bela, ela podia usar isso, mas ela usou essa beleza a favor do plano de Deus, porque ela já tinha colocado isso diante de Deus, né? Então ela não chegou sedutora, certo? Presta bem atenção nisso. O grande sofrimento dela foi que o rei havia colocado involuntariamente em perigo a vida dela e de seu povo. E a sua grande alegria foi ver o luto transformar-se em celebração no momento em que os judeus foram libertos de seus inimigos. E aí, o livro de Esté, os 10 capítulos, para ajudar assim, numa melhor compreensão. A gente tem pelo menos 4 pontos que são tratados nesse livro de Esté. Uma rainha judia no reino da Pérsia. Isso nós vamos identificar exatamente nos capítulos 1 e 2 de Esté, onde a gente vê o início de tudo, foi rebelde, não compareceu naquela orgia que o rei estava fazendo, se rebelou, já devia estar com a paciência esgotada de tantas festas, né, que não levavam a lugar nenhum, e não quis comparecer. Por conta disso, iria ser castigada de uma forma, mas nós sabemos que Esté foi à casa do rei, como outras moças da região, só que ela caiu na graça do rei. E a gente tem que entender que tudo isso que aconteceu antes foi por vontade de Deus. Deus usou Esté para libertar aquele povo. Isso a gente não pode... Capítulos 3 e 4 de Esté vão apresentar a conspiração para extinguir o povo judeu. Os irmãos sabem, e aqueles que não sabem podem ter a curiosidade de ler o livro. Houve uma conspiração para exterminar aqueles judeus, né? A partir de Amã e etc. E depois sendo enforcado com a forca que construiu para Mardoqueu. Capítulo 5 até o 8, a gente vê a reversão da trama de Amã. E aí é interessante os irmãos lerem. E os capítulos 8 e 10, o grande livramento de Esté, que ela conseguiu estrategicamente. E, só para reforçar, antes
de todo o plano que ela fez para livrar o povo, ela se humilhou diante de Deus e mandou que o povo também o fizesse. Foi isso que foi o grande diferencial do resultado, né? E aí teve o grande livramento que a gente vê nos versículos, nos capítulos 8 e 10. Aí, agora, finalizando mesmo, eu indaguei aos irmãos no início, quantos acreditam, e eu sei que todos aqui acreditam, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e ela que deve reger a minha conduta. Eu não devo fazer o inverso, né? Eu devo colocar ela na minha vida secular e não o inverso. Há mais de 40 anos no Evangelho, e eu diria que há cerca de uns 2 ou 3 anos, eu tenho me desafiado a levar Deus a sério. E quero compartilhar isso com os estados, sem nenhuma intenção, a também levar Deus a sério. E o que é levar Deus a sério? Levar Deus a sério é buscar atribuir coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Um dos maiores desafios do cristão genuíno que eu acabei de falar na nossa conversa. Levar Deus a sério é compreender que toda a nossa capacidade intelectual, todo o nosso dinamismo no exercício das tarefas seculares, todo o nosso esforço e empenho na condução da nossa família, será em vão se o Senhor não estiver à frente de tudo. Isso é a palavra no livro de Salmos 121. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Levar Deus a sério é se esforçar para incorporar de forma completa o que Paulo nos ensina em Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em paz com todos os homens. Levar Deus a sério é tomar para si o que ele falou a Josué, para encorajá-lo em seu caminhar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Levar Deus a sério é aplicar diariamente o conselho que a mãe do rei Lemuel deu a ele ao dizer, Provérbios 31, 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mundo, do mudo, pelo direito de todos os que se acham em a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Levar Deus a sério é ter a convicção que teve o profeta Isaías, de que o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz e a operação da justiça. Isaías 36, 16 e 17. Levar Deus a sério é escutar quando Ele chama a nossa atenção dizendo, lá em Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Levar Deus a sério é reconhecer a nossa responsabilidade e se inquietar como falou em Abacuque 1, 2 e 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a... Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Levar Deus a sério é reconhecer que podemos adquirir o nosso conhecimento a cada dia, mas a sabedoria que precisamos no exercício da nossa vida é alto. Como diz Tiago, lá em Tiago 1,5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Levar Deus a sério é entender claramente o que nos ensina Paulo na primeira carta aos Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso não importa
o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E que o Senhor esteja conosco na nossa vida. E que as suas misericórdias que se renovam a cada manhã contemplem a nossa existência. Nós vamos ouvir uma canção agora, não é isso? Que Deus nos abençoe.